Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Black Friday na Warren. Invista até 300, que a Warren dobra o valor. Ai, estávamos aí outro dia comemorando o avanço da vacinação, melhores resultados, melhores projeções para a economia, para o mundo. Aí vem uma nova cepa e aí os mercados do mundo todo hoje estão sentindo um temor de investidores com a descoberta dessa nova variante do coronavírus na África do Sul. Falávamos sobre isso agora há pouco. Possivelmente resistente a vacinas, ainda não há mais detalhes, mas preocupa. E a Bolsa de Valores despenca, o dólar vai lá nas alturas e isso é assunto para a Juliana Rosa, que já está aqui com a gente, né, Gil? Boa tarde. Tudo bem, Débora? Até falei com o Fábio agora, né, Fábio? Sextou para quem, né? Pois é. Porque que loucura, né, isso? Você vê que, gente, a vida é imprevisível, né? A gente tá achando que o negócio... Assim, a gente já tinha a quarta onda da Covid na Europa, que estava preocupando muito, né? E tem vacinação baixa, né? Estava olhando aqui em vários países da Europa, né? E Bulgária, Rússia, e ali já estava já um movimento de temor, porque isso poderia afetar novamente fronteiras e impactar a economia e tal. E agora com essa cepa da África do Sul, isso pode ser um retrocesso muito grande, né? No processo de recuperação econômica. E a dúvida hoje, estava tentando ver também com os economistas que passaram a acompanhar de perto, né, todos os estudos sobre Covid, e eles dizem que realmente não dá para saber, mas o próprio risco de ter uma nova cepa já todo mundo fica com medo, né? E a questão que eles estão colocando é o medo que as vacinas existentes não sejam eficientes contra a cepa. As vacinas que tem hoje, elas são eficientes para que a gente... se pegar, não desenvolva um caso grave, e aí o que se teme é que você pode dar passos atrás nesse processo de imunização. Então está todo mundo acompanhando. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda precisa de algumas semanas para poder avaliar como é que se comporta, se é grave ou não. Agora, eu peguei aqui, olha só, tá tudo vermelho os indicadores. A Bolsa de Valores aqui de São Paulo estava caindo 4% agora há pouco, agora está caindo 3,7%. Bolsas americanas em queda, o índice Dow Jones aqui, o principal da Bolsa americana, queda de 2,43%. O índice europeu, FTSE, 3,29% de queda. Você vê que é uma queda generalizada. Todas as bolsas da Ásia fecharam em queda. Então, é um dia de muito pessimismo mundo afora, né? E vira um efeito cascata, né, também, né? O pessimismo começa em um determinado ponto, os números negativos começam a aparecer nesse ponto e aí vira um efeito cascata, porque está tudo interligado. Né? E a gente ainda está sofrendo muitos efeitos, né, da pandemia. E quando você começa como a Débora falou, né, a botar o nariz ali para fora d'água, alguém bota a tua cabeça, né? Afunda de novo. Afunda de novo, dá um medo, né? Porque a gente, aqui no Brasil, os efeitos ainda são dramáticos, a gente tem um crescimento de pobreza grande, ainda mais agora com a saída do auxílio emergencial, e muita gente que não vai ter direito a receber o Auxílio Brasil. Então a gente e o mercado de trabalho reagindo, mas não no ritmo suficiente para incluir essas pessoas que perderam o trabalho. A gente tem um problema da inflação muito alta. E a gente está num processo ainda de tentar melhorar. E o que preocupa muito quando a gente olha que todo mundo hoje está sofrendo, né? Todas as moedas de países emergentes, momentos de risco, os países emergentes sofrem mais, porque os investidores ficam cautelosos, né? Então preferem botar o dinheiro até que renda pouco, né, ou quase nada num país mais seguro, do que deixar num ambiente onde o risco é maior. E aqui no Brasil a gente tem trabalhado fortemente para aumentar o risco, né? Então, a gente tem uma preocupação grande de vários abalos na responsabilidade pública. Veio o descumprimento do teto de gasto, né? O Silvio Campos Neto, que é um economista da consultoria Tendências, ele estava falando assim, o problema é que no Brasil a gente sempre, ao invés de escolher o ajuste, que
que é dolorido, a gente sempre escolhe o caminho mais fácil, né? E a gente já tem uma dívida que é muito maior do que outros países emergentes. E a gente continua passando mensagens de que não tem responsabilidade com as contas públicas. Então, cada vez que um país se endivida, não porque precisa só, né? Na pandemia todo mundo se endividou, mas porque tem gastos irresponsáveis com interesses eleitorais, a moeda vai perdendo valor. Então, você imagina, num ambiente de risco, onde você tem uma tendência de alta do dólar. O dólar chegou a bater aqui hoje R$ 5,66, agora baixou um pouco, estava R$ 5,60 agora há pouco, diminuiu aqui a alta, mas dólar alto é mais lenha na inflação, né? E eu estou preocupada aqui, porque o Banco Central divulgou agora na hora um pouquinho antes do almoço, os números de crédito, né? Como a inflação está muito alta, o Banco Central está aumentando o juro, e com isso o crédito está muito caro, tá? É o maior juro bancário em 1 ano e meio, juntando empresas e pessoas físicas. Então a gente já vive um cenário complicado, né? Se o mundo todo vira, a gente tinha que fazer o dever de casa, né? E a gente não está fazendo. Então é aquela coisa, quando chega a tempestade, né? Se você não está com a sua casa arrumada, você vai se encharcar, né? Você vai ser inundado, né? E por enquanto o impacto desse aumento dos juros não chegou na queda da inflação, né? Os juros estão subindo, mas a inflação não começou a cair, né? Então é o pior dos cenários, né? Verdade, o juro alto e inflação também em viés de alta. Né? O Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, estava falando agora há pouco, e ele sinalizou novamente que o ritmo de aumento de juro não vai ser tão forte quanto muita gente está ainda imaginando que vai ser necessário no Brasil. Então ele parece sensível para tentar chegar num equilíbrio entre conter a inflação, mas também não agir com uma mão tão dura, tão pesada, de modo a levar a economia para uma recessão, né? Então, e ele estava falando que aqui no Brasil as pessoas querem tomar vacina, né? Não tem resistência a tomar vacina, e que isso é muito bom também aqui pra gente. Mas é isso, a cepa, né? Aquela coisa, será que as vacinas são eficientes e tal? Não tem jeito, a gente está conectado no mundo, né? Se o mundo, aquela coisa, espirra, as pessoas né, pegam pneumonia e tal, tá tudo conectado, né? A gente não é uma ilha, então a gente está sofrendo esses efeitos. Era bom que a gente fizesse o dever de casa, porque a gente fica mais protegido, né, desses movimentos mundiais, né? Sem dúvida. E sabe o que eu tenho percebido? Conversando com os ouvintes e também na rua, enfim, uma expressão que voltou ao vocabulário do brasileiro é a compra do mês. Né? É verdade, ela voltou a ser utilizada. Meu marido está no supermercado, enchendo o carrinho, que loucura. Então, a gente comprava ainda sacolinha, né? Agora você aproveita a promoção, porque daqui a pouco sobe, né? A gente fazia a compra do mês, né? Quando nós éramos crianças, né? Ainda muito jovens, lá na década de 80, na década de 90, Sim. quando a inflação no Brasil realmente era alta, chegava a 30% ao mês, né? Então, obviamente, você tinha de fazer a compra do mês para gastar o seu salário logo no dia seguinte no supermercado, porque se passassem 2 dias, você não conseguiria comprar a mesma quantidade de alimentos que você compraria com o seu salário recebido na semana anterior. Então, você tinha que garantir o seu, né? Porque você se lembra, né? No supermercado tinha o remarcador de preço que passava às vezes 2 vezes por dia. Você saía correndo para pegar antes dele passar com a maquininha, né? Para mudar o preço. A Débora é jovem, não pegou essa época. Então, depois do Plano Real, com a queda da inflação, a compra do mês foi meio que desaparecendo do vocabulário do brasileiro. E aí surgiram aqueles mini mercados, Exato, para você comprar ali semanalmente o que precisava, porque as coisas não aumentavam de preço. E nem francês, né? O francês compra a janta de manhã, assim, eu acho bonitinho. Vem com aquela Mas eles compram porque eles gostam de produtos frescos, né? Outra história. Tem essa, né? Tem uma questão cultural aí estabelecida. Mas com a inflação com a qual a gente se acostumou nos últimos anos, né? 3, 4, 5%, você conseguia dividir essa compra ao longo do mês em 6, 7, 8 vezes, porque o produto não aumentava. Agora, com a inflação chegando novamente aos 2 dígitos, o brasileiro está tendo de se acostumar novamente a essa compra grande do mês, né? Para aqueles, obviamente, que têm condições ainda. Pois é. E é isso, a inflação é mundial, a gente está sofrendo o que o mundo está sofrendo, porque tá faltando peça, né? A gente tem um movimento mundial que é de inflação alta, mas quando a gente faz essa irresponsabilidade com as contas públicas, a gente faz a nossa moeda perder mais valor, e a nossa inflação é muito mais alta do que a inflação de outros países emergentes hoje. Então, era para a gente hoje ter um ritmo de uma inflação menor e um ritmo de crescimento, geração de emprego um pouco melhor, porque é isso, né? A inflação tá alta, mas se tivesse gente com mais emprego, né, num ritmo maior, pelo menos você tem dinheiro,
né? Mesmo ali contadinho, né? A gente precisava que a economia crescesse mais rápido, né? E agora a gente está no meio de uma incerteza gigantesca de novo. Vamos acompanhar o que a Organização Mundial da Saúde vai divulgar em relação a essa nova cepa. Esse é o assunto agora, né? Mundial, né? Cada vez mais difícil. Você falava, faltam peças, né? A gente pensa nos grandes setores, na indústria, mas outro dia a gente estava falando aqui sobre os enfeites de Natal, né? Se você pegar numa cadeia, dá para falar, item de decoração, algo que não é essencial, mas é claro, afeta o vendedor, o lojista que trabalha com isso. E, por outro lado, mais cedo a gente estava conversando aqui falando sobre Black Friday e um ouvinte escreveu, falou, olha, eu gostaria mesmo de ter dinheiro, ter emprego para poder procurar alguma oferta na Black Friday, porque não dá nem para se dar o luxo, né, de entrar Não, e a oferta é pequena, né, porque isso, como está faltando muita peça e quando chega caro, os fretes estão caros, você vê que normalmente as pessoas querem televisão, telefone, eletrodoméstico, fica esperando essa data, mas os descontos não estão muito grandes, né, porque o custo de produção aumentou muito, que aí junta a alta de dólar, né, aqui no Brasil, e essa inflação que é mundial. Daí você tem inflação em cima de inflação, né? Então essa Black Friday, fraude, sei lá, tá dura, né? Da gente poder aproveitar. Achar alguma coisa. Né? Muito bem, Juliana Rosa volta a conversar com a gente na próxima segunda-feira, um fim de semana aí pra gente tentar descansar um pouco, né? É bom, né? Descansar um pouco a cabeça, a mente. Obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada, beijão.